Olá, bem-vindo aqui ao Instituto de Desenho Instrucional. É um prazer te receber para o nosso bate-papo e o assunto hoje é a cara do RH, né? Principalmente do RH que tem esse viés estratégico. Nós vamos conversar sobre avaliação de desempenho, que é uma responsabilidade da área de gente, né, de recursos humanos, e muitas vezes é uma responsabilidade compartilhada com subsistemas de treinamento e desenvolvimento. Então, por isso o bate-papo de hoje é sobre avaliação de desempenho para TI&D, tá? Bom, vamos lá? Vamos começar pelo que é básico, né, sobre o que é avaliação de desempenho, né. Uma avaliação de desempenho é um rito estratégico, né. É um processo. Esse processo é muito comum aí nas organizações como um todo, e ele avalia, mede o desempenho de cada um dos colaboradores daquela organização em relação aos objetivos e critérios estabelecidos. Aqui nesse conceito, a gente já tem muito pano para manga, né. Então, quero que você foque na seguinte, informação: medir o desempenho individual em relação aos objetivos e critérios estabelecidos. Então, a avaliação de desempenho caminha com meta, ou com KPI, ou com QR lá de OKR, mas caminha com metas que precisam ser aí alcançadas, né. Então, esse rito faz esse acompanhamento das metas, né, faz essa avaliação, né, de como é que está o desempenho do colaborador frente àquilo que está sendo demandado, para ele, né. Olha só, esse rito, gente, é um rito altamente estratégico, muito estratégico, né. Estratégico para o RH, enquanto, área que tem que pensar na gestão de pessoas, obviamente em associação com outros profissionais, com as lideranças e tudo mais, mas que toma para si a responsabilidade dessa gestão de pessoas estratégica, né, e principalmente é um rito estratégico, porque é uma fotografia do desempenho, né, dos colaboradores, e o impacto disso no resultado do negócio é direto. Então, quando a gente pensa em ritos estratégicos, quando a gente vê por aí um papo tão crescente, né, de ter um RH cada dia mais estratégico e menos operacional, a gente está falando de ter um RH que está associado com a estratégia do negócio, certo? Pois bem, quais são aí os objetivos da avaliação de desempenho, né? Nós temos aí muitos objetivos, eu separei alguns aí, que são mais comuns, né? O primeiro deles é feedback e desenvolvimento, né? A avaliação de desempenho, ela fornece feedback construtivo para os funcionários sobre o seu desempenho, destacando aí os seus pontos fortes, né, e também indicando áreas de melhoria. Então, essa informação para a nossa área de treinamento e desenvolvimento é importantíssima, né? Traz para a gente aí um leque de possibilidades que desdobra para o segundo objetivo que uma avaliação de desempenho atende, que é a identificação das necessidades de treinamento. Então, identificar a lacuna de conhecimento, de habilidade, determinar aí as necessidades de treinamento, isso tudo permite que a gente consiga planejar e implementar
programas de capacitação que sejam adequados, para melhorar o desempenho individual e, no limite, o desempenho organizacional também. Eh, o outro objetivo da avaliação de desempenho é gerar dado para tomada de decisão relacionado aí à carreira, né. A avaliação de desempenho pode servir de base para decisões relacionadas à carreira, né, promoção, realocação, transferência, mudança de responsabilidade, plano de sucessão. Então, fornece informações objetivas que vão ajudar a identificar os colaboradores mais qualificados, mais preparados para assumir novos desafios, né. O quarto objetivo é gestão do desempenho organizacional, como eu já te con não, como a gente já compartilhou, a avaliação de desempenho permite uma visão ampla do desempenho organizacional, né, ajuda a identificar padrões, tendências, áreas de melhoria, né, e avaliar esse alinhamento estratégico da organização e tomar medidas que vão impactar positivamente a eficiência e a eficácia global da organização. E aí, eu quero compartilhar mais 2 objetivos aí da avaliação de desempenho, né. Reconhecimento e recompensa, né, pode ser base aí de uma estratégia de aumento de salário, bônus, prêmios e outras formas de incentivo. E comunicação em alinhamento, porque estabelece expectativas claras. O colaborador sabe exatamente o que se espera dele e ele vai ter essa avaliação sobre o seu desempenho de maneira clara. Então, promove uma comunicação e um alinhamento entre o colaborador e a organização, criando uma maior compreensão e aí, consequentemente, o engajamento por parte dos funcionários. Então, rodar um processo de avaliação de desempenho cumpre vários objetivos que vão impactar várias áreas das empresas, né. Esse rito, né, da avaliação de desempenho, varia muito, né, de empresa para empresa, de objetivo para objetivo, né, então não existe só um tipo de avaliação de desempenho. A gente consegue cumprir esse rito de metrificar o desempenho do colaborador através de tipos diferentes de avaliação de desempenho, né, de AVDs. Então, quero compartilhar com você que basicamente temos 3 tipos de avaliação de desempenho, né, que são 3 modelos, né, se assim podemos dizer, né, abordagens, né, são 3 abordagens, que a gente pode escolher nesse processo de avaliação de desempenho. O primeiro a primeira abordagem, né, o primeiro modelo é a avaliação de desempenho de 90 graus. Olha só, a principal característica desse modelo de avaliação de desempenho de 90 graus é que somente a liderança, né, imediata avalia o seu colaborador. E é isso. Esse tipo de avaliação é o mais comum e é o mais simples de ser implementado. Eu tenho uma avaliação de mão única, de input único. Colaborador, desculpa, a liderança avalia o seu liderado. Não considera aí outras perspectivas e outras possibilidades do processo, ok? O segundo tipo de avaliação de desempenho é uma avaliação 180 graus, né? Nessa abordagem, além do supervisor avaliar o colaborador ele se autoavalia. Então, a gente tem uma ampliação das fontes de feedback para construir uma visão mais completa do nosso colaborador, né. Então é a percepção que ele tem sobre o desempenho dele e a avaliação que a liderança está fazendo aí
desempenho. E o terceiro tipo de avaliação de desempenho é a de 360 graus. Esse tipo de avaliação, né, essa abordagem, o feedback ele é coletado de múltiplas fontes, né. Então, o líder avalia o seu liderado, né, avalia o colaborador se autoavalia, avalia o seu líder. Então, a gente tem uma visão ampla e diversificada do desempenho de todos os colaboradores, considerando diferentes relações e os impactos dessas relações dentro e fora da equipe, né. Essas avaliações geralmente elas são mais abrangentes, né, mas a sua implementação precisa ser aí cuidadosa, precisa ser criado um ambiente de segurança, de confiança, para que esse modelo seja assertivo e seja conduzido de forma construtiva, né. Obviamente, a avaliação 90 graus, 180 ou 360, todas elas têm vantagens e têm desafios. Acho que o principal é entender qual dessas abordagens eh, atende de maneira assertiva às necessidades e à cultura da sua organização, né. É importante que a gente entenda que essa avaliação de desempenho, né, a razão de ser essa avaliação de desempenho é fornecer um feedback efetivo e construtivo que impacte de maneira positiva e colaborativa no desenvolvimento do colaborador e também no sucesso da organização, certo? Eh, a avaliação de desempenho tem muitos benefícios, né, mas muitos mesmos, né. A gente pode, eh, falar um pouco sobre esses benefícios quando a gente tem a oportunidade de entender que essa avaliação de desempenho, ela proporciona conhecimento, né. Um dos principais benefícios da VD é o conhecimento sobre o desempenho dos colaboradores. As pessoas, né, os funcionários, precisam desse retorno sobre as suas atividades. Então, tá aí um benefício, esse bem explícito. Um outro benefício é fundamentar a decisão, né? E aí a gente já até conversou um pouco sobre isso já. Os dados de desempenho fornecidos pelas avaliações aí de desempenho funcionam, né, se transformam em insumos para tomada de decisão sobre as pessoas, né, para gestão estratégica de pessoas. Essas decisões, eh, podem ser delicadas, mas quando tomadas através da coleta de dados, elas se tornam, mais significativas, né, tem um respaldo. O próximo benefício da avaliação de desempenho é promover a transparência. Estimula, né, a avaliação de desempenho, principalmente nesses modelos de 180 ou 360, estimula o acesso à percepção do outro sobre o desempenho. Então, mina, né, diminui questões como, por exemplo, como favoritismo, né. O próximo benefício é nortear o desenvolvimento, né, como eu já compartilhei com vocês, os dados aí da AVD são insumos para as áreas de T&D, né, sejam como equipe, seja treinamento, seja nível individual, como coaching, o próprio PDI, que é a saída, o desdobramento da avaliação de desempenho, né, que vale até outro papo, porque também é um rito importantíssimo. Então, e para fechar nessa lista de benefícios, é possibilitar essa atuação estratégica. Então, todos esses benefícios, quando reunidos, alinhavam esse recorte estratégico da área do RH, né? Esse comportamento é o comportamento esperado das pessoas,
e justamente por ser mais objetivo, se basear em fatos, em dados e ter mais conhecimento sobre a organização para direcionar esforços e tomar decisões assertivas, vão imprimir, obviamente, essa esse viés estratégico aí para os nossos RHs, para os, promotores aí da gestão estratégica de pessoas, certo? Convencido, né, de que a avaliação de desempenho ela é importante, né, e que, vai com certeza agregar aí para sua colaboração, nós vamos compartilhar agora um passo a passo, né, de atividades que você precisa implementar para rodar aí uma avaliação de desempenho, né, para fazer com que ela saia do papel, ganhe corpo, ganhe voz e seja aí, eh, organizada, preparada para ser efetiva, né. Gente, o primeiro passo não poderia ser outro, né, planejamento e objetivos bem definidos, né. Eu preciso ter uma definição de expectativas, de metas, de trabalho, das responsabilidades, né. Eh E eu preciso ter claro, por exemplo, o que será avaliado, por que será avaliado, quando será avaliado, onde será feita essa avaliação, quem vai fazer a avaliação, como será avaliado, quanto vai custar essa avaliação, né? Então, existem algumas metodologias que vão te ajudar a planejar de maneira clara a sua avaliação de desempenho. Uma delas é o 52H, né, que aqui no Brasil, são basicamente os 5 porquês, né. Então, é o que, por quê, quando, onde, quem, como e quanto. Então eu preciso avaliar todas essas questões para a gente ter como resultado, né, desse momento, um planejamento de uma avaliação de desempenho que seja realmente efetiva, né. Próximo passo é construir a avaliação, a redação das questões que vão compor essa avaliação, né. Basicamente envolve 2 pilares, o quesito e a resposta. De um lado é o critério, a competência que você vai avaliar. Por exemplo, esse colaborador aplica conhecimentos técnicos, suficientes na organização do seu trabalho no dia a dia? Então, essa é a afirmação. A outra coluna é o grau ou estimativa, né, que pode ser sim, não, que pode ser, faixas, né, de 0 a 50, de 51 a 60. Então sempre 2 colunas, o critério, né, e a afirmação, o grau, a estimativa. Na elaboração das questões, olha só, defina padrões, e aí principalmente em termos de escala, né, coloque questões claras e concisas, organize essas questões em categorias, né, eh, escolha que tipo de questão, se discursiva, se questão objetiva, siga o padrão, tá. O próximo, né, capacitar os envolvidos. Nós fazemos, né, durante a avaliação de desempenho, um mega planejamento para que a VD funcione de maneira super assertiva. Então, é necessário capacitar todo mundo que vai participar desse processo aí da avaliação de desempenho, né. Se eu estou falando de uma avaliação 90 graus, eu preciso capacitar a minha liderança. Se eu estou falando de uma avaliação 180 graus, por exemplo, ou 360, eu preciso capacitar a liderança e o colaborador, né. A liderança que vai avaliar o colaborador que vai se autoavaliar, e se eu estiver falando de uma avaliação 360,
eu tenho que capacitar o líder que vai avaliar o liderado, o líder que vai se autoavaliar, o liderado que vai ser avaliado, vai se autoavaliar e também vai avaliar o líder. Então, essas capacitações são importantíssimas e não podem deixar de acontecer, tá bom? Pois bem, olha só, nós planejamos a avaliação de desempenho, construímos e organizamos aí os nossos o nosso questionário, nosso formulário de AVD, capacitamos as nossas equipes, né, que vão estar ali eh, executando a avaliação. Chegamos num passo importantíssimo: rodar a avaliação, coletar os dados. Então, esse é o momento em que a gente aplica a pesquisa, aplica a avaliação de desempenho, né? Seguindo um cronograma, seguindo os ritos que foram estabelecidos aí pela área de treinamento eh, e desenvolvimento, né? Esse é um momento importantíssimo, tá? É uma etapa em que as pessoas vão responder o questionário, tá bom? A próxima etapa é, olha só, você acabou de aplicar um questionário, a gente precisa agora realizar a documentação do resultado, né? E aí você pode usar planilhas, existem muitos softwares de RH ou de RH que fazem toda essa questão do mapeamento dos resultados, eh, de performance mesmo, né, então, registre esse resultado, deixe esse resultado claro. E aí, com esse resultado em mãos, a gente vai para um momento importante, que é a calibração da avaliação, né. Essa calibração tem como principal objetivo minar equívoco, né, problema de peso de critério e eh, enfim, coisas que precisam ser aí lapidadas e azeitadas. Então tem um comitê, que é composto aí pelas lideranças da equipe, pelo RH, enfim, pelo BP, né, pelo business partner, e a ideia é que as pessoas envolvidas conversem sobre a avaliação e entendam se a nota precisa ser revisada para baixo ou para cima, ou se está a contento, tudo certo e pode seguir, tá bom? A última etapa é o feedback, né, gente? Que é a razão de ser. Não adianta a gente planejar, criar o questionário, capacitar a equipe, aplicar, organizar os dados, calibrar, se eu não devolver para o meu colaborador o feedback, né? É a partir do feedback que o trabalho é refeito, que as ações de desenvolvimento são disparadas. Então, é importante estruturar esse feedback de maneira assertiva. Esse, inclusive, pode ser depois um bate-papo que a gente vá construir, mas é importante que a gente tome muitos cuidados, né? Ter um feedback estruturado, visual, respeitoso, né? Respaldado numa comunicação não violenta, tá bom? E aí, para terminar o nosso papo, 3 erros que a gente precisa evitar na avaliação de desempenho, né. O primeiro deles é definir objetivos claramente, né. Se você não tem esse objetivo claro, com certeza a sua avaliação de desempenho não vai ser tão assertiva. Você não sabe muito bem o que você quer pesquisar, se é inovação, né, se é desempenho propriamente dito. Então você precisa ter claro quais são os objetivos aí que você quer avaliar, tá bom? O segundo erro é processo que não é transparente. Então preze pela transparência. Anote todas as funções dos colaboradores, descreva as atividades que eles fazem, né? Eh, e indique como é que a avaliação é feita, como é a calibração,
e assim por diante, né. E faça com que as pessoas entendam o rito da avaliação de desempenho. Não deixe a avaliação num lugar nebuloso e reservado, porque isso inclusive gera insegurança nas equipes, tá bom? E aí, gente, dependendo do tamanho da sua empresa, busque auxílio de uma ferramenta, né, para que você consiga fazer todo esse processo de planejamento, de organização, de aplicação da avaliação de maneira assertiva, tá? E aí, aqui fica uma yellow flag dessas boas, que são coisas que a gente tem que observar, né, então fique atento ao crescimento do People Analytics, né. Muitas empresas estão migrando para esse modelo de pesquisa, ou totalmente ou parcialmente científica, e a partir de uma questão que é central, que é versar trazer a questão do desenvolvimento humano, tá? Acho que é isso. Para terminar o papo oficialmente, 2 coisas muito importantes que eu já até compartilhei aqui nesse nosso bate-papo. Faça um uso adequado da avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho não é para fazer layoff, demissão em massa. É uma fotografia do desempenho, para que esse desempenho seja analisado e seja potencializado naquilo que se entende ser importante, tá? E a sua avaliação de desempenho só vai fazer sentido, efetivamente, se você compartilhar o feedback com o colaborador. Então, inclua na pauta esse momento de feedback entre o líder e o liderado, para que eles possam conversar sobre o resultado da avaliação de desempenho. Combinado? Depois desse feedback, são construídos os planos de desenvolvimento individuais, que têm uma ligação fortíssima com as áreas de treinamento e desenvolvimento, e que inclusive pode ser um papo para uma próxima quarta-feira de conteúdos aqui no Instituto. Se você tem interesse aí em entender como é que se constrói um PDI estratégico, assertivo, pró-desenvolvimento, né, pró, elevação aí do desempenho, comenta aqui que depois a gente marca esse bate-papo também sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco hoje. Eh, Passe lá no nosso site, tem muitas novidades, tem um e-book sobre treinamento e desenvolvimento estratégico. Tá chegando na nossa masterclass em design instrucional, você não pode ficar de fora, nem a sua equipe, e o portfólio está ativo e também totalmente atualizado. Então conecte-se lá para se manter atualizado e principalmente garantir que você tenha uma alta performance, tá bem? Obrigada pessoal, até mais, tchau, tchau.